Fala galera, boa noite com vocês, professor Davi Leite, para mais um episódio do nosso podcast Davi Ideias, isso mesmo. E a gravação de hoje vai com uma entrevista mais que especial. Mas antes da gente começar a nossa entrevista, quero lembrá-los aí o objetivo do nosso podcast. Bom, nosso podcast compõe uma série de bate-papos aí com a galera expert no Enem. Então, muita gente que manja pra caramba sobre as várias disciplinas aí que contemplam o edital do Enem. E a gente tá trazendo gente que sabe demais, galera. Então não percam um só episódio. E sem mais delongas, vou apresentar aí a galera que manja demais na área. E hoje, com vocês, nada mais, nada menos que a nossa queridíssima... Pode se apresentar, não vou falar mais nada, hein? Oi, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou a Tamily. Davi Leite, muito obrigada pelo convite, prazer estar aqui. Gente, para quem não me conhece, eu sou professora de Química aqui do Grupo Enigma. Sou engenheira de formação, mas tenho mestrado em Química e atualmente estou terminando aí meu doutorado em Química também. Então é um prazer estar aqui. Vamos, essa noite, trazer várias dicas, né, Davi? Vocês meninos vão... Da melhor área, tá, gente? Ciência da natureza, melhor área. Não se compara a nenhum outro. Não há controvérsia sobre isso. Não é. Isso é um fato. Sim, em relação à disciplina, há uma pequena discussão aí. Mas... Vamos seguir, né? O pessoal da biologia não tá aqui para discutir, então assim... Tá legal. Química e física tá bacana, tá bacana. Não, é química. Primeiro lugar, química, não tem discussão. Então, galera, é isso. Hoje a gente tá aqui para falar sobre química, né? Então, peguem seus caderninhos, planners, né? O que vocês usarem para anotar, Estabilo. Canetas aí, que a galera usa de caneta de várias cores. Puxem tudo, sentem do lado do vídeo, em frente ao vídeo, onde vocês quiserem, mas acompanhem anotando, porque tem dicas super legais hoje. Então, vem com a gente. Vamos lá para a primeira pergunta que norteia o nosso podcast. Tô até usando palavras bonitas hoje, viu? Hoje aqui vai ser top, hein? Hoje aqui vai ser um negócio, vai ser um furdunço maluco, hein? Vem com a gente. Então vamos lá. Professora Tamily, pergunta número 1. Ó, tá parecendo que tem número as perguntas aqui, mas não tem não, viu? É só resenha mesmo, viu? Ó, vamos lá. Então, para a professora Tamily, vem lá a pergunta. O que é a química e qual a importância da química para o Enem? Essa pergunta, primeira aula de química para todas as turmas que eu dou, eu sempre faço para os meninos. O que é química? Então, assim, a química, por definição, né, é uma ciência que estuda a matéria. Aí eu fico, e o que é matéria? Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, eu sou matéria, isso é matéria, Davi é matéria, tudo é matéria. Então, se tudo é matéria, a química estuda tudo. Então, a gente vai estudar ali as reações, todos os processos envolvendo a matéria. Importância? É tudo, né? Tudo. Eu acho assim, que a química ela vai ser a ponte ali da física com a biologia. É o que amarra a ciência da natureza. Ó, tá vendo? Eu sabia, tá vendo? Tudo surge o nome da física no meio. É incrível como... Olha, vocês vão ver lá no episódio da física, que eu sempre falo, a física é o início, o meio e o fim. Tudo tem o nome da física no meio. Você viu quando a gente falou no podcast da biologia, tinha física no meio. A gente tá falando da química, tem a física no meio. Mas é isso, né? É um tripé. Química, física e biologia ali é um tripé. Toda hora um invade ali um pouquinho do outro. Tem assuntos da química que caem na física, assuntos da química que caem na biologia, da biologia que tá na química, então não tem como... E a gente volta para a mesma discussão que a gente teve, né? Em episódios que tratavam de ciência da natureza, né? As três áreas em comum. A gente sempre fala isso. Em todos os episódios, então aí fica aí uma dica super importante nesse sentido, que sempre que a gente trabalha as disciplinas que compõem a ciência da natureza, física, química e biologia, é importantíssimo entender que não existe uma única forma de estudar a ciência da natureza separando essas três. Sim, é importante estudar as três, né, separadamente para entender o contexto das três, mas estudar para o Enem é importante entender que as três estão sempre andando, né, em um só pé, em conjunto. Isso é importantíssimo entender. Beleza? Mas vamos lá, já que a gente está falando de química, né? Então vamos entender o que é essa química aí do Enem, né? Então, mas antes, quero comentar uma coisa interessante, né? Vocês viram que falaram de matéria, de massa, né? Isso que caiu um pouquinho do que a gente vê também na introdução da física, né? Então, assim, a importância de vocês compreenderem, mais uma vez,
essa amarração de conceitos que ela falou, né? Quando a gente fala de amarração de conceitos, falou assim, a química amarra os conceitos, e efetivamente é verdade, porque ela traz um pouco dos conceitos que vocês veem na física, né, de maneira ali geral, um pouco mais teórica, um pouco mais macroscópico, né? A química a gente vê ali no... E amarra com um pouco da biologia. Então traz isso mais para a visão de vida mesmo, porque na física vocês veem mais no exercício inanimado dos elementos. E na química vocês trazem mais para o exercício da vida, né? Para elementos ali mais próximos do que compõem o dia a dia. Então é importante vocês entenderem os elementos, né, gerais das ciências da natureza. Mas vamos lá. Na química aí, como é que você compreende, né, a abrangência dessa química no Enem? Como é que a química é abrangida no Enem, né? Olha, eu odeio quando me perguntam assim, o que mais cai? Assim, tem uns assuntos que mais caem. Só que na química tem uma característica assim, que o que mais cai você precisa saber do que menos cai. Não tem como. Então, assim, por isso que a gente sempre tem que começar pelo básico ali. O que é um átomo, propriedades periódicas, a tabela periódica, ligação química. A gente tem que começar do básico para daí, por exemplo, entra no átomo. Ligações químicas, tabela periódica, quantas ligações cada elemento faz. Depois de quantas ligações cada elemento faz, você vai entendendo ali polaridade. Você entendendo polaridade da molécula, você entende polaridade da substância que ela forma, aí vai ali para o semelhante dissolve semelhante. Então, assim, é um assunto puxando o outro. Não tem jeito, gente, não tem jeito. Então, assim, eu falo que você entendendo o básico ali, o introdutório, os modelos atômicos, ligação atômica, propriedades periódicas. O mais difícil, que é a parte de fisicoquímica, eletroquímica, fica fácil. Então, tem assuntos, né, que caem mais, mas tem que ter uma base ali boa, para até você ter um raciocínio rápido na hora de resolver as questões. E assim, se você fosse caracterizar em termos de macro, assim, em termos de contornar a química para a galera que está estudando. Vamos contornar assim a química para eu pegar um mapa geral e estudar para a química e cair no Enem, né? Eu vou começar a estudar química para o Enem agora. Quais seriam assim os macro temas que eu teria que extrair para estudar para a química no Enem hoje? Pronto. Eu gosto de separar a química do Enem em 4 grandes áreas, né? Química atomística, química geral, química orgânica e a fisicoquímica. Então, ali na química geral, a gente vai começar ali nos modelos atômicos, as propriedades da matéria, ligações químicas, vai estudar a distribuição eletrônica, né, dos elétrons, essa parte básica ali, ligações químicas. Na química geral, você vai entrar ali nos cálculos estequiométricos que tanto fazem o terror da cabeça dos meninos. Que eles amam fórmula e na química, eu odeio as fórmulas. Eu falo, tudo se resolve na regra de 3. Tudo se resolve na regra de 3 na química. Tudo. Química orgânica, a identificação das funções orgânicas, não tem jeito. Assim, um pouco de decorebazinha, né? Porque você bateu o olho e identificar, um pouco ali de nomenclatura. E a fisicoquímica cai muito, termoquímica, radioatividade, eletroquímica. E é o que eu falei, né? Eletroquímica, por exemplo, a base da eletroquímica, a distribuição eletrônica que você vê lá no comecinho na atomística. Assim, uma coisa que ela falou ali, que eu achei interessante a gente ressaltar, resgatar ali algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, quando se fala ali em distribuição eletrônica, que falou em radioatividade, né? Uhum. São algumas coisas que a gente vê, por exemplo, extremamente ligado com a parte da física, que muitas vezes vocês não interligam os conceitos e que são de extrema importância. A gente vê, por exemplo, na física, essa parte de radioatividade dentro dos conceitos de ondulatória. Isso é muito importante, né? Vocês perceberem. Lá dentro de ondulatória, vocês conhecem o que é, né, uma onda, como vocês entendem uma onda, como são formados diferentes tipos de onda. E dentro desses diferentes tipos de ondas, né, como a gente classifica esses diferentes tipos de onda, né? Quais são os efeitos que esses diferentes tipos de onda têm, né, a depender da sua frequência, né, da característica energética que elas carregam. Isso aí ajuda vocês a entenderem, né, esse efeito lá da radioatividade. Ajudam vocês a entenderem os efeitos que tem lá, né, por exemplo, até especificamente lá da onda, né, no espectro lá do raio-x, por exemplo, como é, né, o raio-x, e aí a gente entra lá no aspecto de distribuição eletrônica, e aí a gente vai lá para as teorias quânticas, que são os números quânticos que a gente tem na química. E aí, quando interliga tudo isso, que vocês começam a estudar essa parte conceitual, interligar as disciplinas, as coisas começam a ficar um pouco mais claras.
Essa parte inicial de conceito também é importante vocês entenderem. Porque eu acho que a química e a física, há muitos pontos ali que estão tão interligados que muitas vezes vocês, acho que talvez a palavra seriam, se decepcionam na hora de estudar porque vocês não interligam os conceitos. E é importante vocês interligarem. Porque muitas vezes vocês estão estudando, por exemplo, números quânticos e acham que é um assunto completamente fora de contexto. Tipo assim, é perdido no universo. E não é. Não é. É o que eu falo, assim, por exemplo, da radioatividade mesmo. Muitos alunos nem pararam para pensar, mas o que é a radioatividade? Eu falo, gente, nada mais é do que um núcleo de um átomo instável. Está instável por quê? Porque ele tem mais nêutrons do que a forma estável dele. Só isso, tem a maior quantidade de nêutrons. Os números quânticos. O que é os números quânticos? Os números quânticos é o endereço do elétron. Então, é o local mais provável de eu encontrar o elétron. Então, eu tenho meu endereço, minha rua, CEP, bairro, para os elétrons, é os números quânticos. Número quântico. E assim, é importante esses assuntos assim, porque a gente até citar eles, porque a gente já comentou aqui em outros episódios, mas puxando esse gancho, que o Enem ele é uma prova extremamente temática. Então ele adora esses conteúdos. Adora esses conteúdos que são assim. Por quê? Porque ele consegue explorar mais de um conteúdo por vez. Então, exatamente. Assim, quando ele puxa, resgata os conteúdos, por exemplo, ali a gente tem o de atomística, né? Quando a gente fala de modelos atômicos, porque ele pega e resgata, a gente até comentou isso no de física, ele resgata, por exemplo, física moderna, que a gente diz que é um assunto que cai muito pouco, como física, mas ele cai como química, lá no de modelos atômicos, porque ele resgata esse conteúdo dentro de química. Né? Então, assim, é importantíssimo que se compreenda essa ligação entre os temas, porque às vezes o que é explicado em uma disciplina, né, no caso de física, lá dentro é explicado, traz para você a explicação dentro da outra disciplina que traz essa claridade de entendimento do tema que muitas vezes vocês não têm por conta disso. Por causa dessa basezinha, dessa falta de entendimento do contexto básico, né? Então, sim, só o básico. E outra coisa que eu quero explorar, que a gente também falou aqui já, e que ela trouxe, então você vê como as coisas são repetitivas, ou seja, há uma concordância quando os professores discutem, é a questão lá da regra de 3 que a gente fala. Proporção, velho. Quando vocês entrarem para estudar matemática, lá na parte de matemática básica, não deixem de entender, né? Quando o professor estiver explicando, se vocês não entenderem, peçam de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, infinitamente de novo, sempre para vocês entenderem proporcionalidade. O que são grandezas? E interpretação, né, da questão também, assim. Aí eu ainda puxo muito para a parte, né? Eu vou até comentar isso aí, mas assim, para a parte de matemática, eu puxo muito para vocês entenderem sobre proporção. O que é uma proporção direta, o que é uma proporção inversa, indireta, e a quantidade de variáveis que são envolvidas em um processo de proporção. O segundo elemento envolvam sempre no processo de estudo de vocês leitura para essa questão de interpretação. Porque são 2 eixos que têm questões do Enem em qualquer área. E que vocês não podem abrir mão. Por quê? Porque isso tiram vocês, muitas vezes, de questões fáceis. Isso induzem vocês ao erro de questões de física e química milhões de vezes por causa de interpretações e de erros em leitura aí de proporções. Às vezes eram proporção inversa, eles fizeram direta e vice-versa, né? Muitas vezes o Enem ele não traz uma equação direta formada, ele propõe uma equação dentro da questão, ou ele traz a equação pronta dentro da questão, você só vai montar ali, mas você não sabe se é uma proporção direta ou inversa, porque você não sabe interpretar por falta de leitura, né, por falta de tratativa de questões de interpretação, ou por falta mesmo, né, de treinamento e de entendimento do que é uma proporção. Então são 2 elementos aí que para a prova de ciência da natureza eu acho que são indispensáveis. São. Eu acho que isso aí é assim, de fundamental importância, ainda que dentro desses elementos aí. Olha, falando das fórmulas, para não dizer que eu sou contra as fórmulas, tem uma fórmula que eu sou a favor, que é a de cálculo de diluição. Você tem uma solução concentrada e quer diluir ela. É o CV. Pronto, a última. A única. A primeira e última. A primeira e única. Então já anotem aí, tá vendo? A diluição aí. Concentração inicial. Para usar na fórmula, para usar na prova, viu? Usar na prova. É diluição para prova, viu, galera? Que fique claro aí. Bom, ela já comentou um pouco aí sobre esses macro temas, né? E assim, Tammy, dentro desses macro temas aí, a gente falou um pouquinho sobre esses assuntos, né?
Mas assim, se você pudesse pegar esses macro temas aí que a gente citou, né? Você falou de química orgânica, atomística, físico-química E orgânica. e orgânica. Desses aí, se você pudesse citar ali os 3 ou 4 principais assuntos, assim, redistribuindo. A gente tem os macro temas, desses assim, como a gente redistribuiria para a gente pensar em uma estratégia de estudo para quem está acompanhando a gente? O que você redistribuiria dentro desses macro ali? Olha, assim, micro dos macros, entendeu? então, assim, dentro da química orgânica, o Enem ele adora cobrar as funções orgânicas mesmo. Ele te dá ali uma reação química, né, com as estruturas das moléculas e pede para falar a respeito do álcool. Identifica-se. Então, assim, você tem que saber o que é um álcool. Ou ele fala bem assim, nessa reação química o produto é aí um metanol, um metanal. Você precisa também saber, além da função orgânica, a nomenclatura. E nessas reações químicas, gente, vocês às vezes olham lá, ai meu Deus do céu, não é muita intuição. Então, assim, é vocês olharem a questão e ver o que está no reagente e o que está no produto. Então, se ele bota lá um X no produto, você tem que ver, opa, o que tem no meu reagente que não está no meu produto? Então, assim, eu falo que é muita intuição. Você não precisa saber o que é uma reação de adição, de substituição, de oxirredução, de polimerização, não. Você, intuitivamente, você vê ali o que aconteceu. É uma leitura de questão. Exatamente. Aí vem essa questão de interpretação, então, eu acho, né? Que aí, mais uma vez, caindo desse quesito aí de interpretação, né? Eu acho que são questões assim, claro, tem um X de conteúdo ali dentro, não tem para onde correr, mas tem um entre-eixos ali muito forte que a gente vai puxar, que é uma questão assim, né, de como é que eu posso falar assim? Fora a questão de conteúdo, de interpretativa, né? Um eixo muito forte, vamos colocar de temático mesmo, né? O eixo pode você saber o que está sendo comentado ali dentro, mas entender aquilo com relação a práticas, né? Assim, exatamente. Com relação, né, à vida real, vamos colocar assim, né? Não, é o que eu falo, por exemplo, quando toda vez que tem essas reações, já que é só a reação, né? Não é a fórmula molecular, é a estrutura mesmo. Os meninos, gente, pra mim ali eu falo, gente, mas é tão óbvio, só você bater o olho e ver o que tem ali, a estrutura. Às vezes tem um anel aromático que tá ali no reagente, tá no produto, o que tá faltando no produto? É um anel aromático. É uma expertise ali que você acaba adquirindo, praticando, revisando, fazendo exercícios, né? E não tem jeito, assim, só você saber só o conteúdo é metade do caminho, mas você também precisa saber a expertise de como que eu vou resolver aquele tipo de questão. Que aí vai assim, então, uma das coisas aí que a gente percebe, que foi uma outra discussão que teve, inclusive, né? A gente começa a perceber a mesma linguagem, então, para a parte da química, assim, que foi, que está sendo comum, é a questão da química estar muito ligado a elementos do dia a dia, né? Porque, assim, quando você começa a perceber isso, você percebe que o conteúdo é muito importante, mas ele é, na verdade, ali a metade, 60%, 70% do caminho, né? Que é um pouco diferente das outras disciplinas. Assim, não tão diferente, mas um pouco diferente nesse sentido, porque, assim, você só saber o conteúdo não te leva ao sucesso. Porque quando você pega questões como essa, é importante você entender a aplicação delas. Exatamente. Né? E você só tem isso, acho que talvez revisando questões anteriores, né? É uma prática aí importante. E um outro elemento, né, é revisando o conteúdo aplicável, onde é que esse conteúdo se aplica. Então, assim, uma das formas aí que talvez acho que seja importante é você ler o conteúdo e ver onde ele é aplicável. Ler o conteúdo e ver onde ele é aplicável. Não, né? eu sempre falo pra fazer uma publi aqui. Não paga, viu, gente? Aquele canal Manual do Mundo, que ele sempre traz umas coisas práticas. Gente, o Enem adora pegar. Teve aquela questão da panela de pressão. Por que você tem que... Ele adora, o Enem adora pegar, às vezes do cotidiano, e você tentar interpretar ali do ponto de vista da química, da fisiologia, o que está acontecendo. Então, eu falo, tenham curiosidade, gente. Tenham curiosidade para saber por que diminui o fogo na panela de pressão, por que a gente usa bijuteria escurece, por que o céu é azul, por que quando coloca, né, sal no gelo... No gelo derrete. Entendeu? Essas coisas do dia a dia comecem a ter mais curiosidade, né? Inclusive a gente tem, né? Vou acompanhar a publi aqui, inclusive, né? A gente tem aí no shorts do YouTube vários, né? Pois é! Desvendados. Então acompanha, é importante para o Enem. Então, e vão mandando lá na caixinha de perguntas que o Davi faz. Importante. Pra vocês verem, né, que o horário do descanso também pode ser um momento de estudo importante aí, ó.
Com certeza. Mas assim, puxando para esse quesito, é importante que esse próprio momento aí de vocês estarem descansando e acompanhando isso, então, o quão importante é vocês entenderem esses elementos e associarem isso, que volta aquele elemento de discussão do início, né? Que a química, né, ela passa a ser um estudo teórico, mas voltado para interpretar elementos do dia a dia. Então, assim, quando você passa a entender a química como um retorno para elementos do dia a dia, né, o próprio estudo da química torna isso obrigatório, porque você vai estar para uma prova que vai cobrar elementos do dia a dia. Então, como ela cobra elementos do dia a dia, não tem como você fugir desse estudo. Ele já torna obrigatório ali, né, o estudo de eventos nesse sentido. Então, assim, importantíssimo, né? Ressaltar isso aí. E sobre a outra temática que cai muito, que eles reclamam demais, ai meu Deus, eletroquímica. Gente, e a base da eletroquímica é NOx. E a base do NOx é a tabela periódica. Então, os elementos da família 1 tem uma na camada de valência, então eles vão tender a perder um elétron. Nada mais do que eu estou falando, é amarrar. Então, você precisa saber da base da tabela periódica para entender número de oxidação, quantos elétrons ali o átomo quer receber ou quer perder, e assim vai. Sabendo NOx, você sabe pilhas. Não tem o que fazer. Não tem como fugir da base, tem que dedicar o estudo mesmo e não deixar, sei lá, menosprezar os assuntos básicos ali, os assuntos iniciais. Não, eu acho que não pode menosprezar, velho. Isso acontece quando a gente está estudando normalmente no início ali do conteúdo, porque muitas vezes quando a gente está no início do conteúdo estudando, a gente vê aquele assunto fácil, fala, não, esse aqui eu lembro, é tranquilo e tal, e aí esse conteúdo aqui eu não vou estudar porque é muito fácil. E aí você fala assim, esse aqui eu não vou estudar não, eu vou deixar. E aí você pega e larga a mão e tal. Normalmente é assim, acontece isso. E é o que eu falo, às vezes é chato, mas não tem o que fazer, gente. Acontece, normalmente acontece isso mesmo. Bom, então vamos seguir aqui para a próxima pergunta, né? Seguindo nesse padrão aí que a gente tem de conteúdo, a gente falou muito de conteúdo, de assuntos que são cobrados e tudo mais. E a pergunta que surge é o seguinte, dentro desses conteúdos aí, o que você aí nesse tempo aí que já tem de sala de aula, tem observado aí como as principais dificuldades aí em relação à química no Enem? O que você observa como as principais dificuldades dos estudantes em relação à química no Enem? Eu acho que todas as questões envolvendo o cálculo. Todas as questões, eles já eu não quero responder, que é difícil, não. Gente, geralmente são as mais fáceis. Acho que justamente porque a galera tem uma resistência, são as questões mais fáceis. Assim, é interpretação e regra de 3. Interpretação e regra de 3. Não tem o que fazer. É cálculo de você calcular concentração. Envolvendo também um de cálculo de entalpia na parte de termoquímica. Que ele dá o valor lá, aí é só você multiplicar pelo coeficiente estequiométrico e fazer uma soma. É multiplicação e soma. Lei de Hess, não tem o que fazer. E é uma dificuldade. Isso que eu falo, às vezes nem ler a questão, só de olhar para ela ali, tem uma equaçãozinha ali maior, já é difícil. Então tem que parar de jogar a questão pela carinha dela. Tem que ler, não tem jeito, gente. E aí tem que enfrentar, né? Assim, não. Acho que talvez um dos elementos aí que puxa na química também, nesse sentido de assustar aí, porque muitas vezes a galera associa as questões de química, pelo menos eu escuto alguns estudantes nesse sentido comentando, é que quando vê questão de cálculo na química, pensa que vai ser questão gigante. Eu vejo muitos estudantes falando isso. Não é. Né? Então, desmistificando isso aí, que não é sempre, né? Algumas realmente são questões assim, muitas vezes tem questões que são enormes e tem questões que são pequenas, mas são todos mas na última edição do Enem, porque assim, dentre essas 4 áreas que eu falei, né, atomística, geral, orgânica e fisicoquímica, os meninos gostam mais da orgânica. Acho que é a mais fácil. Mas no último Enem, as questões mais difíceis foi a de orgânica. Foram as mais difíceis, envolvendo reações, envolvendo ali uma interpretação bem mais complexa do que a de fisicoquímica. Era um cálculo bem mais simples. É porque eu acho que eles associam muito, assim, é uma tendência do aluno, né? Ele associar, aquela questão dele fazer a leitura e associar, como se fosse aquela questão, eu vou só ler aqui e fazer aquela associação. Tem a tendência de achar que é mais simples. E na física tem isso também. Porque, por exemplo, as questões que envolvem um pouco mais de cálculo, eles já olham e falam, não, essa daqui vai ser complicado, essa daqui. Eu vou fazer essa daqui que não precisa de cálculo nenhum. Como se
até chutar fosse mais fácil. Acho que eles pensam até isso, né? Gente, eu dou vontade de dar um... Um cascudo. Velho. Nossa, uma mania de querer achar... Não, outra coisa que os estudantes têm que eu tenho vontade de esganar eles é tipo assim... A galera, os alunos estão escutando. Não, eles sabem o que eu falei, eu fui falando que é um murro. Eles pegam aqui uma questão de orgânica. Aí vai pra professor. Eles querem, tipo assim, fazer um... Nem sei dizer, toda questão de orgânica vai ser assim. Toda questão de eletroquímica vai ser assim. É um padrão. E não eles querem produzir tudo. Eu falo, gente, não é assim. Não é assim que se estuda. Isso é uma dificuldade enorme. Não é assim que se estuda. Que a gente tenta quebrar. Eu tenho uma dificuldade enorme hoje em ensino de física, porque a gente tenta quebrar esse padrão e a gente sofre muito. Física normalmente, a gente enfrenta isso já desde o início da estrutura de física, né? Porque assim, algumas vezes a gente vê, alguns alunos veem física, inclusive, como uma continuidade de outras disciplinas. Física como continuidade do que eles acham que é exata, né? Porque eles veem continuidade de exatas em física e química. Né? Biologia eles veem como continuidade de ciências. E a física e a química, muitos alunos enxergam ali num contexto como continuidade da matemática. Eles acham que é continuidade da matemática. E aí eles enxergam que tudo tem um padrão específico para ser seguido. Então, assim, toda a questão de física lá, sei lá, de movimento circular, ou resolve assim, ou assim, ou assim. E não é, velho. Tem infinitas possibilidades de cobrar uma questão. Se eu pegar uma questão, por exemplo, só for cobrar frequência e período, eu tenho infinitas possibilidades de cobrar frequência e período. Então, quando a gente vai dar uma aula disso, eu tenho que passar para vocês todas as possibilidades que uma questão já perguntou envolvendo aqueles dois conceitos. Entendeu? Agora, só vão quebrar aquelas duas possibilidades? Não, mas eu tenho que trazer para vocês todas as possibilidades que envolvem aqueles dois conceitos, todas as partes práticas que já tiveram envolvendo aqueles conceitos, ou seja, né, tendências do mundo moderno que envolvem aqueles dois conceitos, porque pode-se cobrar alguma coisa naqueles dois e resolver com vocês algumas questões envolvendo aquilo ali. É o que se pode trabalhar dentro de uma sala de aula envolvendo aqueles dois. Agora, Davi, você está abrangendo tudo? Não, impossível. Possível, entendeu? Impossível. Mas isso é padrão, realmente. Isso não, e aí quando eles respondem assim, eu não usei tal coisa, eu fui pela lógica. Não, você não foi pela lógica, você, ali no fundo do seu cérebro, tinha um conhecimento, uma base ali da química da física, que te levou ao raciocínio. Agora, a lógica não foi assim. Olhei e falei, não é. Então, assim. Você vai construindo. Davi, mas eu só usei, igual a gente estava discutindo aqui no início, a regra de 3. Gente, quando você olhar para o professor, né, de natureza e falar assim, eu só usei regra de 3. Sabe que no fundo eu tô orgulhoso, porque assim, no fundo você não sabe o que você tá falando. Você sabe o que é você usar a regra de 3? É você entender uma proporção entre 2, 3, 4 grandezas. E você entender uma proporção entre grandezas, que é, você está me dizendo que você entendeu uma relação que acontece entre variáveis do nosso universo. Exatamente. Então, por exemplo, Davi, eu fiz uma proporção entre espaço e tempo. Você entendeu uma relação que acontece entre o deslocamento entre 2 pontos e o tempo. Foi isso que você fez. Entendeu? Então você relacionou 2 grandezas. Um movimento no tempo, velho. Foi isso que você fez. Entendeu? Você pode não saber, né, o que isso significa, mas você fez isso. Sabe? Mas eu não usei aquela equação. Aquela equação lá que a gente ensina a utilizar é isso. Aquela equação lá é uma regra de 3. Só que ela tá ali, né? Bonitinha. Bonitinha. Tá? Mas exatamente. É uma regra de 3. Entenderam? Então, assim, é importante que vocês percebam isso, que relações são essas, o que são as curvas, o que são as equações, a equação de segundo grau, uma exponencial, sei lá o quê. Tudo isso são relações, né, que de alguma forma ali que a gente tem e que foram traçadas para trazer, de alguma maneira, essa relação, entendeu? Então, assim, é importante isso para ser trabalhado. Então, vocês têm que compreender esse elemento aí. Beleza? Então vamos seguir, né? Vamos seguir aí. Bora. E aí, se falando em termos de Enem aí, que a gente pode trabalhar aqui, né? Algum elemento mais para discutir nesse sentido? Não, né? Podemos seguir, né? Não, podemos. Discutimos macro temas aí, né? E aí vem agora uma pergunta. Assim, tia Tamily agora vai estudar química para o Enem. Agora é a tia Tamily do futuro falando para Tamily do passado. O que é necessário aí, com certeza, estudar de química para o Enem? O que você falaria assim, com certeza tem que estudar isso de química para o Enem. Seja um macrotema, seja uma coisa específica, uma coisa menor, uma coisa maior. Assim, é com certeza obrigatório. Não, com certeza. Cai no Enem as funções orgânicas. Com certeza. Não esqueça de anotar aí, funções orgânicas cai. Com certeza. Ai, são muitas funções, são 24.
vai cair. Você precisa saber. Aí, a função de identificar e a nomenclatura, na regra da nomenclatura dela, com certeza cai. Eletroquímica, com certeza cai. A questãozinha de pilha, com certeza cai. E aí, para saber pilha, foi o que eu falei, né? Precisa saber lá da distribuição eletrônica. Deixa eu ver o que mais. Esses últimos Enem, tá? Gostam de cobrar tratamento de água de esgoto. Tratamento de água de esgoto. Tá caindo muito, vocês entenderam as etapas. Coagulação, floculação, decantação, que entra lá nos métodos de separação de mistura. Cai demais. E deixa eu ver o que mais. A psicoquímica de cálculo de concentração. Ali tá sempre caindo. Ligaram, hein? Isso aí, dicas. Olha! Rapaz! Vocês anotaram isso aí, viu? Se não anotar, pode anotar, gente. Volta, viu? Não perca essas dicas aí, viu? Importantíssimas. E aí agora, ainda seguindo nessas dicas aí, agora de novo, hein? Thumbnail do futuro, falando com a thumbnail do passado agora. Thumbnail do futuro, vai falar para a thumbnail do passado o seguinte, como é que a thumbnail do futuro, né, indicaria para a thumbnail do passado revisar esses conteúdos? Ela começou a revisar agora. Como é que se revisaria de forma, né, eficiente esses conteúdos do passado? Como é que eu volto agora e reviso esses conteúdos do passado de forma eficiente? Olha, acho que revisar, assim, um método de estudo que eu posso sugerir. Gente, eu acho assim que os alunos, eles pecam muito em estudar o assunto e resolver as questões. E, gente, é óbvio que se você acabou de estudar, você vai bem nas questões, assim, né? Se você já tem E aí eu falo que não é só isso, você estudar ali, fazer ali 10 questões, pronto, já está estudado, só vou ver se não vou mais revisar esse assunto. Não, eu acho que o método mais eficiente do aluno aprender é revisão. É você estudar ali, o capítulo, ler ali a primeira aula. Daqui 15 dias você vai responder mais, aí você não vai revisar o conteúdo, você vai fazer questões lá da aula 1. Daqui 1 mês e meio você vai fazer mais questões naquela aula 1. Então, assim, eu acho que só você estudar o assunto ali sozinho não é eficiente, né? Você tem que revisar ali, fazer um cronograma de revisões. E revisão fazendo questões. O máximo de questões possíveis que você conseguir. Então tá aí uma dica aí super importante aí para vocês. Anotem, viu, galera? Não deixem de revisão, anotar gente. Tentem montar ali um cronograma de revisão. Só não um cronograma de estudos, mas um cronograma de revisão. Assim, uma dica atrelada a isso aí que eu sugiro vocês fazerem, já pegando o gancho disso aí, né? É sempre que vocês forem fazer essas questões de revisão, né? Associar essas questões de revisão, por exemplo, vocês vão revisar essa aula 1 que vocês viram, né? Tentem pegar questões simultâneas da aula 1 de alguns assuntos, entendeu? Então pegam e façam uma miscelânea de aula 1 de química, aula 1 de física, aula 1 de biologia e resolvam juntos ali, entendeu? Uhum. Ao invés de vocês fazerem tipo aula 1 só de química. Por quê? Porque a mente de vocês, no dia que for fazer prova, vocês não vão fazer só química. Então é bom que a mente de vocês comecem a funcionar de maneira dinâmica, porque quando ela funciona de maneira estática, ou seja, vendo apenas um conteúdo, ela começa a ter um intertravamento de um conteúdo só. Isso é ruim, porque você começa a se posicionar em formato de estudo dessa maneira. Então eu acho importante vocês mesclarem também nesse sentido. Não, é o que eu falo, você vai, o primeiro estudo ali da aula 1, aí você faz um resumo. Gente, é um resumo, os meninos querem fazer. Outro livro. Inclusive, eu já li resumo maior que o resumo do livro. Então o livro não, e outra coisa que eu sou contra, quem copia o resumo dos outros. Gente, você tem que fazer ali um esquema que é a sua interpretação. A sua lógica de raciocínio. Porque o meu jeito de pensar não é o meu jeito do Davi. Não adianta nada pegar o resumo de Davi para estudar. Não vai servir para mim. Outra coisa assim que eu acho importante, foi uma coisa que eu percebi assim, analisando formatos de estudo, né? Eu não sou psicólogo, tá? Mas assim, eu gosto muito de analisar os estudantes para acompanhar desempenho, né? E percebi que alguns estudantes melhoram o desempenho de estudo realizando esquemas, né, de estudo, né? Mapa mental. Isso, uns resumos. Tem estudante que melhora, por exemplo, pegando o próprio livro e escrevendo sobre o livro. Então, ele não realiza resumo, ele faz algumas pequenas anotações. Tem estudante que aprende melhor lendo de novo o que está no livro, ou seja, na leitura. Isso. Tem estudante que melhora o aspecto de estudo escutando. Tipo, vendo videoaula. Tem estudante que aprende melhor só fazendo questão. Então, ele pega, lê e vai fazer questão. Daqui eu sou essa classe aí, gente. Então, assim, é importante que você compreenda como é
que está subindo, né, o seu aspecto de melhoria. E Exato, eu falei isso hoje na turma ali do pré-médio. E aí você tem um ponto muito importante que é o seguinte, você precisa saber como é que está acontecendo a melhoria no seu aspecto de estudo. Para isso, você precisa saber se o seu estudo está lhe rendendo ou não. Então você precisa de uma ferramenta para acompanhar se o seu estudo está rendendo ou não. Você entendeu? Então são duas coisas aí. Você precisa saber se o seu estudo está te rendendo ou não, para você saber qual a melhor forma. Para isso, você precisa de alguma coisa para saber se esse estudo está te dando retorno. Vamos supor, você faz um simulado. Toda semana ali você está fazendo simulado. De 15 em 15 dias você está fazendo um simulado, né? Aqui a gente tem a prática de fazer, né, simulados mensais. Todas as vezes a gente faz um simulado e aí a gente tem um relatório que é entregue para os alunos e aí eu faço um acompanhamento dos nossos alunos aqui no Grupo Enigma com esse relatório. Falo, olha, nesse aspecto você está ruim, nessa matriz aqui, com a matriz de competência e habilidades aqui, a gente vai acompanhando o aluno falando, é melhor aqui, tá ruim aqui, tá bom aqui. A gente vai acompanhando individualmente cada aluno, indicando as possibilidades de melhora para ele. Então ele, dentro do aspecto de estudo dele, fala, olha, eu não estou bom aqui na química. Eu não estou bom na química na aula 1, 3 e 5. Eu vou ter que estudar de novo a aula 1, 3 e 5 lá. Vamos supor que sejam aulas lá da frente 5, da frente 4, né? E dessa frente 4 é orgânica, vamos supor. Por que eu não estou bom na orgânica? E na orgânica eu estou estudando por resumo. Então a frente 4, que eu estou estudando por resumo, não está rendendo. Eu tenho que melhorar. Arranjar uma outra forma, né? Estudar. Você entendeu? E de repente a frente 2, que eu estudo por resumo, está dando certo. Então percebam que até a forma como você estuda, ela tem que ser mapeada. Então assim, se aí onde você estuda não faz isso, é importante que você comece a desenvolver técnicas, né? Ou procure estratégias para que isso aconteça, porque o seu estudo, ele, como qualquer coisa na vida, ele precisa ter uma gestão, senão, porque se você estudar só por estudar, tá jogando tempo fora. Não, eu sempre falo assim, que você estudar pro Enem é igual uma competição, sei lá, basicamente. do judoca lá, do lutador do UFC. Primeiro, você tem que conhecer seu oponente, então você tem que estudar a prova do Enem, e você tem que fazer toda uma preparação. Você não vai chegar lá com seu rendimento, né? Seu rendimento tá crescendo ou não? Onde é que está meu rendimento? Onde é que eu quero que meu rendimento chegue? Né? E como é que está a melhoria do meu rendimento? Então, para isso, você precisa de números. De exatamente. Pontos, onde é que tá, como é que eu tô subindo, não tô e tal. Porque assim, velho... Tô parado, tô no mesmo. Estudar por estudar, todo mundo senta e lê um livro. Exatamente. Entendeu? Faz exercício, todo mundo faz. Mas e aí? Entendeu? Como é que tá o seu rendimento desses exercícios? Ah, Davi, eu tô acertando um bom, outro ruim. Tá, beleza. E assim, hoje você estaria apto ou não para fazer uma prova? Hoje você estaria bem ou ruim para fazer uma prova? Ah, Davi, aqui onde eu estudo eu faço simulado de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses. O ano tem 12. A prova vai ser no mês 11. Você começou a estudar lá no mês 4, vamos supor. Do mês 4 até o mês 11 são 7 meses. É um pulo, gente, é um pulo. Aí se você faz simulado de 3 em 3, você vai ter 2 simulados. Quer dizer... Não, e eu falo assim, eu ainda penso assim, que são tão poucos meses, parece não, mas são tão poucos meses que não tem tempo. Muito pouco tempo, né? Não tem tempo de você estar, eu já tô cansada. Gente, vocês têm que estar assim, acordar. Falo, bota assim, ó, no teto, Enem 2023. Vocês têm que dormir e acordar pensando nisso. Porque, velho... fez isso, viu? Que disse que tava cansado e tava falando, Davi, eu tô precisando de uma motivação. Eu peguei e falei, não, olha, você vai fazer o seguinte, você vai pegar e pregar no teto da sua casa. Gente. Um papel falando, estou motivado. Aí o aluno fez isso, tirou uma foto, mandou pra mim, ele pegou no teto da casa. Tem que ser. E aí eu falo assim, não vai ser Davi, não vai ser eu que vai dar essa motivação pro aluno. Gente, isso tem que ser de vocês. É a força de vontade de vocês. A gente tá aqui pra dando todas as bases possíveis, né, oferecendo tudo. Então, assim, a motivação tem que vir de vocês. Tem que vir de vocês. Assim, não tem tempo pra estar cansado. Porque cansado todo mundo tá, gente. Assim, é natural que dentro do processo ocorra um dia ou outro que vocês vão, né, oscilar. Mas... parar nunca. Parar nunca. É todos os dias um pouquinho para que ao longo do tempo, né, seja uma curva aí crescente. Falando isso eu lembrei de uma coisa. Muitos alunos gostam, quando estão ali revisando o Enem, revisar primeiro química, aí termina toda a química. Aí revisa toda a física. Gente, não funciona também. Por isso que o Davi falou, como as áreas interligam, você tem que revisar um pouco química, revisar um pouco física, revisar um pouco... Tem que alternando ali. Tem que ser um bolo doido ali. Tem que alternar tudo.
Até eu acho que para desenvolver até o raciocínio mais rápido, né, O Leonardo? raciocínio você vai precisar no dia da prova. Aham. Então, no dia da prova, você vai fazer tudo ao mesmo tempo. Você não vai chegar no dia da prova e falar, hoje eu vou fazer só física, amanhã eu volto pra fazer química, viu, brother? Vai ser assim. Ô, fiscal, me libera aqui hoje que eu já terminei química, amanhã eu volto, viu? Não tem isso não, meu amigo. Deixa eu esclarecer pra vocês aqui. Se não te contaram, deixa eu falar a verdade aqui. Bom, vamos seguir, né? Passando um pouquinho a química aqui, deixa eu fazer uma pergunta agora, assim, agora um pouco mais, né, conceitual, uma pergunta, uma parada mais, né, ampla, assim. E a pergunta é a seguinte, né? Qual seria hoje a dica mais importante de todas, assim, para quem vai fazer o Enem? Você vai fazer o Enem, assim, né? E você tinha que dar uma dica que não pode faltar para a pessoa que vai fazer o Enem hoje. Qual seria essa dica aí? Mais dica. Gente, eu acho que é organização. Eu acho que um aluno que tenta estudar para o Enem sem se organizar, ele não rende. Acho que não rende. Aí até assim, a pessoa fica com aquele sentimento de que não está progredindo. Então, acho que você tem que organizar um cronograma de estudo, tem que organizar uma rotina, tem que organizar hábitos que vão te favorecer. Então, assim, o aluno tem que ser uma pessoa organizada. Nossa, quando os meninos chegam ali, aí uma folha aqui de não sei o quê, aí metade dessa questão tá em outra folha, aí você vai revisar, você não sabe. Gente, não funciona. Você tem mais trabalho, você se frustra. Eu acho que no fundo você fica com um sentimento de frustração, que não está progredindo, que não está indo para frente, que está ali. Então, eu acho que a organização é você manter. No fundo, acho que a gente acaba falando a mesma linguagem, né? Essa foi basicamente a dica que quase todo mundo até agora disse no mesmo formato ali. Assim, com palavras distintas, mas a mesma ideia, que é vocês manterem o foco no mesmo ponto, o estudo, né? Com palavras distintas, mas a mesma coisa. É vocês entenderem qual é o objetivo de vocês, manterem um foco, né? Manterem um tempo específico para estarem estudando. Né? Porque quando vocês acumulam muitos itens ao mesmo tempo, muita coisa em diversos elementos ao mesmo tempo, assim, desorganizam o tempo de vocês, acaba que não rende, então vocês estão estudando por estudar e aquilo ali não vai pra frente, né? Não, a outra coisa aqui que você falou, lembrei agora, celular. Gente, Maria, o mal do século, né? Não, a gente tá resolvendo aqui uma questão, aí ali é o tempo que a gente tá apagando um quadro e já tá no celular. Aquilo que você acabou de ver na questão já foi. O celular, ele acho que ele tem um poder de deletar a memória ali mais recente. Gente, não tem como. Davi que estuda aí mais essas coisas na neurociência. Gente, não tem como você estudar com o celular do lado. Nem assistir uma aula com o celular do lado. Não tem como. Assim, hoje, o que a gente tem feito em alguns aspectos, assim, para tentar discutir isso, né? O que a gente recomenda? Você tem que ter um hábito de foco e tentar direcionar seu estudo para um elemento. Hoje é indispensável, basicamente, o celular. Vocês, assim, vão usar o celular para tudo na vida de vocês. Então é uma ferramenta que a gente não consegue mais combater. Vocês não vão conseguir tirar o celular de perto. Isso é fato, é uma coisa que a gente aprendeu, né, a conviver. Né? A gente, enquanto coordenador aqui de curso, a gente teve que aprender a conviver. Então o que a gente recomenda? Velho, você aprendeu e rende o seu estudo escutando uma música, coloque a sua música, vire o celular de cabeça para baixo, coloque naquele modo noturno, modo avião e vai estudar. Seu cronograma de estudos agora indica que você vai estudar 30 minutos. Então você vai colocar ali, né, o despertador de 30 minutos, vira o celular de cabeça para baixo, lá com seus contatos de emergência, se acontecer alguma coisa, e sente vai estudar os 30 minutos. Porque você está usando seu celular para quê agora? Para escutar a música que você quer. Ele está aqui do seu lado. Se tiver qualquer elemento, ele vai tocar. Né? Mas aí, se ele não tocar, ele tá ali. Você tá vendo ele. Porque eu acho que o desespero de vocês é não conseguir ver ele perto. Então o que a gente recomenda? A gente normalmente bota ele de cabeça para baixo, ali escutando a sua música e tal, e vem. Ou então, mesma coisa, tem gente que vai assistir vídeo aula. Né? A gente coloca a mesma coisa, no modo avião e tal, no modo avião, no modo não perturbe e tal, sem notificação, coloca na videoaula, assiste. Porque se você tá assistindo a videoaula, aparecer uma notificação, aparecer uma coisa, você entrar ali, já dispersa. Você vai embora e já dispersa. Volta. Já não, ou então tem, eu vou resolver aqui uma questão. Aí fica 15 minutos na questão, aí fica 15 minutos no celular. 15 questão na questão, 15 minutos. Entendeu? Não rende. E aí o que acontece? Rende. Os 15 minutos que você perdeu ali naquele dia, já era. Eles não voltam. E é difícil, assim, não tô dizendo que é fácil, porque assim, até a gente que é adulto, né, Davi, às vezes estudar é difícil. Vai dormir ali e fica lá. Mas, gente, você tem que se propor.
Você tem que querer. O primeiro fato é que você tem que entender que você quer aquilo. Se você não quer aquilo, ninguém vai fazer você querer. Exatamente. Se você quer aquilo, aquilo vai caminhar, entendeu? Mas assim, entenda que o foco é seu. Se você não se propor a fazer aquilo, ninguém vai conseguir fazer você querer. Agora, se você quer, a gente consegue te ajudar. Mas se você não quer, exatamente. não vai, não caminha. Exatamente. Mas use o celular como seu aliado. Ele é uma Claro, com certeza, né? com certeza. Agora, saiba que excessos aí não vão te auxiliar, né? É hora de você parar e mexer no seu celular. Você tirou seus 20 minutos para ir de descanso? Brinque no seu celular. Você vai estudar agora, é hora de você estudar seus 20 minutos. É hora de você descansar os 5, você vai descansar os 5. Se você tiver o seu intervalo para cada coisa, não vai ter problema nenhum. Agora, se você ficar queimando o intervalo de uma coisa na outra, aí os tempos vão se sobrepor, vai cair naquele contexto de desorganização e aí acabou tudo. Entendeu? Você não vai saber o que não, você vai fazer. Você perde um dia, aí você fala, não, amanhã eu estudo. Aí amanhã aí fica aquele acúmulo. E aí a aula de neve. Você está no dia 3, você está no dia 5, que vai virar aula 13 e aí vira uma bola de neve. Acabou. Então, assim, é muito complicado isso aí, é extremamente complexo. Então tome bastante cuidado, isso aí foi um toque bem bom, né? De ser lembrado, bem bom. Hoje eu tô com umas palavras aqui, rapaz, tá na formalidade. Beleza. Não, mas é importante mesmo. Não, é muito importante. Bom, agora vai para uma pergunta mais ampla ainda, assim, né? Family, diga pra gente o seguinte, vou até tirar o óculos, porque essa daqui vai ser uma pergunta assim, né? Assim, muitos alunos perguntam pra gente, e às vezes a gente é pegado no contrapé, assim, com essa pergunta, né? Como os professores, né, enxergam a importância do Enem? Como eles veem o Enem, assim, uma importância econômica, social, o que eles enxergam do Enem? A gente discute o Enem, então, o que é o Enem, professor? Como ele é importante hoje, o Enem? O Enem. Olha, você, da minha época ali, dos últimos anos de vestibulares, eu falo assim, que o Enem foi uma ótima oportunidade para as pessoas ingressarem no ensino superior, né? Porque assim, na nossa época, se a gente queria fazer UFBA, aqui até que tinha, né? Fazer vestibular aqui, mas senão a gente tinha que ir passar. Na mudança, na verdade. Foi, então, mas eu fiz vestibular. Eu fiz vestibular e Enem, eu fiz os dois. Eu também fiz, mas não, o Enem era qualquer pessoa que fazia Enem entrava, velho. Tinha poucas universidades. Tinha poucas ainda. Eu lembro que eu passei na UFT. Sim, aí mas assim, você queria fazer vestibular na UFT, né? Você tinha que ir até a UFT. Você queria fazer a faculdade de Mato Grosso do Sul, você teria que ir até o Mato Grosso do Sul. Você queria Fora que o que era cobrado no Mato Grosso do Sul era geografia de lá, história de lá, a matemática de lá era de lá. A da UFBA era história, as coisas de lá. Exatamente, assim. Você tinha que se deslocar para os vestibulares, né? E hoje com o Enem não, você na sua cidade, onde você mora, você consegue fazer uma prova. Bom por um lado, por outro, aumentou a concorrência, né? Assim, então você disputa com gente do Brasil todo. Então, por isso que eu falo, gente, a gente que tá aqui de Barreiras do interior, mas a gente não perde pra ninguém. A gente não perde pra ninguém, assim, de professor, de conteúdo. Então, assim, não achem que, porque o menino tá na capital é pior. Não. Então, assim, você tá concorrendo com o Brasil todo e você tem ferramentas para competir de igual para igual com o Brasil todo. Eu acho que foi muito uma linguagem, assim, em termos de equalização, né? Ele conseguiu equalizar, porque, assim, o aluno que estuda hoje em qualquer lugar do Brasil, ele acaba tendo termos, assim, em linhas gerais, de uma equalização. Né? Professores ali a níveis de mestrado, de doutorado. Né? A gente tem aqui professores de mestrado e doutorado, dando aula aqui no Enigma. E aí você tem professores nesse nível, a gente trabalha aqui, por exemplo, com material hoje que é referência a nível nacional, que é o material do Farias Brito. Sim. Né? Então, você tem dois elementos de alto rendimento. Então, hoje a gente está aí no supra-sumo de concorrência. E aí você pega esses dois elementos, você está operando em alto rendimento, sabe? Então, você está operando em uma alta equalização. Então, um aluno que sempre estuda aqui, ele consegue ter nível de competitividade, né, equalizado. É completamente diferente, né, de como era antigamente. Claro, hoje ainda existem vestibulares, a gente ainda tem vestibular da UFT, a gente ainda tem alguns vestibulares que existem. Então, quando o aluno sai daqui, por exemplo, vai fazer um vestibular da UFT, ele sai daqui e vai fazer um vestibular de algumas universidades particulares que tem uma certa diferença do aluno que está, por exemplo, lá em Salvador, fazendo um pré-vestibular para fazer o vestibular da Baiana. É diferente. Sim. Claro, o aluno que estuda aqui, a gente teve uma aluna aprovada lá em Medicina na Baiana. A gente teve um aluno aqui ano passado, por exemplo, que foi segundo lugar da UFT em Medicina, né? Mas, assim, ainda assim, é uma dificuldade, né, diferente você preparar aluno para
para um aluno que vai concorrer específicos, né? no Enem. Por quê? Porque o Enem está equalizado. Exatamente. Em contrapartida, está equalizado para todo mundo. Do mesmo jeito que a gente está estudando a nível igual, a galera que está estudando no país está estudando no mesmo nível. Então, assim, a mesma oportunidade que a gente tem, a galera toda tem. Então, assim, eu acho que o Enem foi realmente isso. Foi essa abertura de porta, mas não foi só para mim, a gente foi para todo mundo. Para todo mundo, assim, ele facilitou Então, e essa facilitação, né? Isso aí foi foi a maior abrangência, assim, em termos gerais, né, do Enem. Foi Com certeza. o maior marco de importância do Enem nesse sentido, né? Com certeza. E aí, pra gente fechar a nossa ideia aqui, né, a discussão que vem, né, essa foi uma pergunta que eu sempre deixo pro final, assim, na hora de ciência da natureza, normalmente isso é mais simples, né, mas assim, como é que você entende, né, que a disciplina de química pode ser aplicada na vida real? Para aluno que está ali estudando, conseguir enxergar isso. Gente, tudo. Tudo. Essa é a resposta do professor de ciência da natureza. Gente, é porque assim, você vai lá ver um fogo de artifício, você pensa, por que tem fogo de artifício vermelho, por que tem azul, por que tem verde? Transição eletrônica, então ali cada elemento químico, quando ele está, né, o elétron lá da camada, as camadas mais externas está transitando, ele emite cor. Se ele emite cor, aí entra lá nos comprimentos de onda, né? Cada elemento vai emitir uma onda diferente, comprimento de onda, dando cor. Então, aí volta naquilo que eu falei, você ter curiosidade. E você tendo curiosidade, você vai conseguir ver ali o que o modelo atômico tem a ver com o meu dia a dia, o que a eletroquímica tem a ver com o meu dia a dia, e você vai começar a entender mil vezes melhor. Por que o ar-condicionado instala em cima e não instala embaixo, né, no caso da física. Então, é ser curioso. É ser curioso, não achar que você está estudando física, está estudando química só por estudar química. Eu acho que as coisas fazem dificultar mais quando você quer padronizar, isolar ali, faz dificultar bem mais. Quando você começa a ter um raciocínio de que as três áreas conversam, o estudo fica bem mais fluido ali, né? Bem mais essa tranquilo. É uma das palavras que eu mais gosto de usar quando eu fluido, porque eu entendo a educação muito nesse sentido. Fluidez, né? A educação ela é fluida, ela é dinâmica. Quem pensa na educação como um modelo estático, né, não consegue compreender a própria educação. Você não consegue ser educado quando você pensa em educação como um modelo estático. A educação, a cada minuto que passa, ela é uma nova coisa. Exatamente. A educação ela é dinâmica. Todos os momentos ela está mudando. Se você não consegue entender isso, né, até ou como educador, né, ou como estudante, é muito difícil. Você tem que entender os dois contextos aí. Eu adoro essa palavra fluidez aí na parte da educação. Não, e assim, eu falo isso muito até por experiência própria, porque quando a gente estava no ensino médio, a gente não tinha essas orientações também, assim, né? Não tinha ninguém para falar assim, o Enem é isso, o vestibular. Tinha, né? Na UFBA que a gente fazia mais, né? Caísse isso, mas não tinha aquele assim, como é que eu vou estudar? Não tinha muita essa orientação. Porque os nossos professores não passaram, muitos deles, né, por essas etapas ali de preparação. Acho que era tudo menos concorrido, né? Cada ano que passa vai ficando mais concorrido. Porque também era muito direcionado naquela época. Ou era você fazer o vestibular da UNEB, ou você fazer o da UFBA. Tinha o UNEB, verdade. Um vestibular específico ali, que naquela época era a Consultec. Então era um modelo de prova assim, e a galera tinha, olha, velho, vamos estudar o Consultec. É assim. Exatamente. Da UFBA era assim. Ou vamos estudar, né, sei lá, o ESC, era assim. Vamos estudar o ESB, era assim. Então, velho, você tinha que saber qual a prova que você queria estudar. E vamos que vamos. Exatamente. Segura na mão de Deus e vai. E aí você pegava um busão e você ia viajando pra fazer várias provas. Era uma dificuldade. Era, velho. Aí eu lembro que eu ia fazer uma prova em Conquista, cheguei lá, tava um trio da vida. Rapaz, eu quase não consegui fazer a prova. Eu acordei de manhã. Tava caindo umas gotas d'água, tinha que gelava. Não, e tipo assim, você não tinha. A gente até tinha já celular, mas assim, ninguém tinha assim, vou ver a previsão do tempo ali. No... Celular que. Tinha, Davi! Não, aquele de tecla! Hoje, né? De tecla! Porque você fala celular, a galera vai achar que é celular. Não, gente, de tecla ali. Celular era preto e branco pra ligar, assim, de teclinha e tal. Aí você pegava, sair de Conquista, e acho que depois você fazer o vestibular da UFBA em Salvador. Calor da bexiga, eu falei, bem. Eu fiz aqui, Não, o meu não deu certo. Eu já cheguei em Barreiras gripado já. Porque eu saí no frio, cheguei lá um calor, já era. Cheguei em Barreiras derrotado, velho. Mas assim, né, pra vocês entenderem que era completamente diferente. Completamente. E aí, até essa dica de organização, de cronograma, eu digo por mim também.
na escola, não, eu falo assim, até pela vida acadêmica ali, né, no ensino superior. Porque no começo do semestre, você se mata de estudar, se mata, aí tira, tipo, 2 na prova. No final, Eu pensei isso quando entrar no ensino no superior. final do semestre, não, no final do curso, lá no 8º, 9º semestre, você só vai com a caneta para assinar a lista de presença, senta lá, assiste a aula e tal, chega em casa, você já sabe como é que você estuda. E aí, tipo, você estuda bem menos, mas com uma qualidade 1000 vezes Outra coisa é a maior. na aula. Quando você chega na aula, meu amigo, a pessoa começa a falar, velho, rapidinho, ó. Velho. Você tá ali focado, ó, porque você sentou naquele, você tirou aquele momento da sua vida pra você assistir a aula. Então você tá ali, ó, não, rapidinho, não, peraí. Você tá ali assim, terminou a aula, a galera se reuniu depois da aula, na hora do cafezinho, pronto, ali a galera conversa e tal. Terminou o momento de conversa, você volta pra aula aqui, ó. Velho, não tem esse negócio de, não tem meio termo, não é na hora da aula conversar ou prestar, não. Ah, o professor tá escrevendo no quadro ali, nós vamos conversar, não. O professor escrevendo no quadro, eu já tô vendo que ele vai conversar no quadro. E já vou pensando. Eu tô vendo o que ele tá escrevendo no quadro pra eu ter noção do que ele vai falar. Pô, eu já vi esse assunto vai discutir o quê e tal. Já tô aqui, ó. É a mesma coisa, né, aqui para as aulas de faculdade, já tô aqui matutando pra saber o que ele tá escrevendo. Exatamente. Ali, pra saber e tal. Na entendeu? hora de você tá copiando, você tentar interpretar. O máximo que eu copiava ali tinha alguns conceitos. Eu era muito de copiar em cima de livro. Então, assim, eu pegava o livro do conteúdo e escrevia em cima do livro, pra eu não ter que copiar tudo, porque eu escrevo um pouco devagar, né? Então, eu sempre copiava em cima do livro ali o que ele tava escrevendo. Tal, aquele conceito ali, esse conceito-chave, essa palavra aqui e tal, ia copiando em cima. E quando ele ia explicar, eu já tinha mais ou menos noção do que ele estava falando ali. Entendeu? Então, assim, é importante vocês compreenderem isso, porque quando vocês vão estudar, velho, o estudo é outro. Ele rende de outra forma. Não, sem comparação. Entendeu? Então, assim, é muito importante. É igual que a gente tá aqui dando as nossas aulas aqui, né, no curso. Já é a mesma lógica. Você tem que estar concentrado na hora de copiar. E aí, às vezes, você tá dando aula, você tem que parar a aula, falar, ô, meu amigo, pelo amor de Deus, aqui, ó. Aí quando você faz isso, você quebra a estrutura de quem tava ali tendo um pensamento, entendeu? E aí, de repente, você quebrou a estrutura, você vai recomeçar, o recomeço já não é a mesma coisa. E até pra própria pessoa ali, né? Vai ficando informações ali tudo quebradas, porque você criou um raciocínio, quando você quebra aquele raciocínio, pra gente que tá explicando, entendeu? O raciocínio tá claro. Mas pra você que tava construindo a linha lógica, não é mais o mesmo. Exatamente. Então, assim, porque quando você tá assistindo um negócio ali, um canal, assistindo, sei lá, no Discovery, tá assistindo um documentário e tal, a sua linha tá ali, você tá construindo a ideia lógica. Você vai do início ao fim. Você não pegou todos os detalhes, mas você construiu uma linha lógica básica. Você construiu aquela linha lógica tá fixada aqui. Você não lembra todos os detalhes, mas você sabe a linha lógica. Exatamente. Se eu te perguntar o que você assistiu, você vai saber. Você sabe a linha lógica básica. Você não sabe os detalhes, mas você sabe ali pesquisar, né? Porque o coelho pula o rio dessa forma. Você vai saber. Você não sabe os detalhes, mas você sabe ali que ele pula, entendeu? Então, assim, é importante que, assim, eu dou muito essa dica. Quando você for assistir uma aula, lembre-se da aula como se fosse um documentário. Crie a linha básica lógica. As espinhas dorsais, vocês vão construindo detalhadamente depois, mas o básico você tem que saber. Você tem que saber da aula falando assim, ó, o assunto da aula de hoje foi tal, e eu tenho que saber isso, isso e isso. Se você não sabe, você tem que ter pelo menos palavras-chave anotadas para você sentar depois. Voltar isso. Isso é importantíssimo. Bom, galera, o episódio de hoje foi isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer a professora Tamily pela participação. Obrigada, a rotina de professor é muito complicada. A gente, né? É muita aula, muita prova, muita correria danada, mas né, queria agradecer ela por ter tirado um tempinho, por ter vindo conversar conosco, compartilhar a experiência que ela tem, né? E queria agradecer vocês também, a presença aqui até agora, né, os estudantes por terem ficado, todos os ouvintes aí que ficaram até agora. Espero que vocês tenham gostado, que puderam aprender aí um pouco mais e que te anotassem aí todas as dicas, né? E que ficou um pouco de conteúdo aí para vocês, né? Até o próximo episódio. Deixar aí a tia Tami, se ela quiser deixar algum recado para vocês aí, compartilhar alguma coisa. Gente, não, assim, agradecer pelo convite, né? Acho que deu para dar boas dicas de assunto, de rotina de estudo. Acho que foi proveitoso o nosso bate-papo aqui. Então é isso. Lembrar para vocês o objetivo do nosso podcast. Então a gente sempre tá batendo bate-papo aí com a galera que manja demais de todas as disciplinas do Enem. Até o próximo episódio. Um abraço e até a próxima. Valeu, galera. Até logo.